Eloá? Oi. Eu Oi. queria que você mandasse uma nova mensagem para os seus pais, até para a mãe e para as irmãs do Lindenberg também, que estão sofrendo muito. Já dura 55 horas. 4 dias de sequestro. Exclusivo. Nós estamos ao vivo. Lindenberg, se você estiver assistindo a gente, por favor, faça esse gesto, faça a prova das meninas, simplesmente acenar qualquer sinal para mostrar que tá tudo bem. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Crimes do Passado. Eu sou a Glaciele e hoje nós vamos falar sobre o caso de Eloá Cristina Pimentel, um caso que aconteceu no Brasil no ano de 2008. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada aos novos inscritos, sejam bem-vindos. E agora vamos ao que interessa, que é o caso de hoje. Eloá Cristina Pimentel nasceu em Maceió no dia 5 de maio de 1993. Ela é filha de Everaldo e Ana Cristina Pimentel. Ainda na infância, os seus pais decidiram que eles iriam mudar de Maceió para a cidade de São Paulo. Então eles foram morar no bairro Santo André, que é um bairro considerado industrial, com várias pessoas trabalhadoras, humildes e que vieram ao estado de São Paulo em busca de uma vida melhor. A Eloá era considerada uma criança feliz, extrovertida, brincalhona, dedicada aos estudos, uma menina que, por onde ela passava, ela trazia alegria, porque ela esbanjava um sorriso radiante. No entanto, quando ela fez 12 anos, ela começou ali um relacionamento com um rapaz que também fazia parte do seu grupo de amigos. Este rapaz se chamava Lindenberg Alves Fernandes. Ele nasceu em 1986 e também era de uma família que morava na Paraíba e que veio ao São Paulo em busca de uma vida melhor. Este rapaz, no entanto, o Lindenberg, ele era alguns anos mais velho que a Eloá. Nesse período, a Eloá tinha 12 anos e ele tinha 19 anos. Então vejam, eram duas pessoas em fases da vida diferentes. O Lindenberg já era um rapaz que tinha carteira de motorista, ele trabalhava, já havia passado por essa fase escolar. A Eloá, com 12 anos, ainda estava começando o colegial, a partir do 6º ano fundamental. Ainda estava descobrindo o que é um relacionamento, como que ele deve ser, e o Lindenberg foi o seu primeiro namorado. No início, eles começaram um relacionamento ali que não contou-se aos pais da Eloá, então era escondido. Mas chegou um dia que a Eloá decidiu contar aos seus pais que ela estava namorando com o Lindenberg. Mas os seus pais, percebendo essa diferença de idade e também querendo trazer a sua filha para não passar por dificuldades, eles aceitaram esse namoro. Então eles consideraram que era muito melhor saber do namoro e ter a sua filha dentro de casa com um rapaz que eles estavam sabendo o que ele estava fazendo, do que ela andar, digamos, pela rua com este rapaz sem eles saberem onde ela estava. No entanto, o relacionamento da Eloá com o Lindenberg começou ali de uma maneira tranquila, muito bonita, eles se entendiam, mas essa diferença de idade fez com que causasse muitos problemas. Primeiro porque a personalidade do Lindenberg. Então ele era um rapaz controlador, ciumento, não queria que a Eloá tivesse amizades com meninos, não queria que ela saísse de casa sozinha. Então assim, ele tinha a personalidade que já demonstrava ser agressiva. E a Eloá, como eu falei para vocês, ela era uma menina assim muito extrovertida, ela gostava de tirar fotos, ela tinha várias amigas, e essas amigas começaram a perceber que o Lindenberg, na verdade, estava oprimindo a Eloá. Então, muitas vezes, a Eloá até conversava com as amigas e demonstrava essa preocupação, que ele terminava com ela hoje por causa de ciúme, por ela ter saído, enfim, por qualquer razão que ele achava conveniente, e aí no outro dia ele aparecia na casa dela como se nada tivesse acontecido e ela tinha que aceitar aquela situação. Muitas vezes também relatava-se que ele era agressivo mesmo, de empurrar ela, puxar o cabelo dela,
brigar com ela na frente de outras pessoas por motivos que ele considerava, né, que eram errados, né, que ela estava fazendo coisas erradas. Ou seja, ele queria moldar a personalidade dela, o raciocínio dela, conforme ele queria. Mas a Eloá, ela foi crescendo, né? E como toda mulher, ela foi identificando que essas atitudes dele não eram legais, não eram bacanas. E que ela não queria isso para ela. Então ela teve aquele amadurecimento, aquele desenvolvimento do raciocínio que era muito importante. E ter essa percepção do que estava acontecendo com ela. Mas muitas vezes ela comentou com as amigas dela que ela tinha medo da reação dele. Mas quando ela fez 15 anos, que foi ali em maio de 2008, ela decidiu que ela não iria mais permanecer nesse relacionamento. Então, no mês de setembro, o Lindenberg terminou mais uma vez com ela o relacionamento e ela não foi atrás. Ela simplesmente decidiu que era o momento dela colocar um ponto final. Muitos especialistas em relacionamentos dessa forma analisam que este é um dos momentos mais perigosos para uma mulher, porque é o momento que ela define o que ela quer, o que ela tem como percepção de ser certo. Ou seja, ela sai do controle daquele agressor e faz com que ele tenha outras atitudes. Pois bem, então quando ele tentou ir atrás da Eloá, tentou falar com ela, a Eloá então não quis mais, né? Ela decidiu que ela queria estudar e conhecer outras pessoas, afinal de contas ela tinha 15 anos, né? E o Lindenberg já tinha 22. Então já fazia ali 2 anos e meio, né, que eles estavam assim nesse relacionamento conturbado. Simplesmente ele se ofendeu e começou a persegui-la. Então ele ia na escola dela no momento da chegada ou da saída, ficava vigiando o condomínio onde ela morava, ia fazer ligações. Então ele ligava para o apartamento dela, pedindo para ela voltar, ligava para a mãe de Eloá, falando que se ela não voltasse com ele, ele iria fazer algo muito errado. E uma tarde que a Eloá, como sempre, comunicativa, estudiosa, inteligente, decidiu que eles iriam fazer um trabalho escolar na sua casa. Eles quem? A sua amiga Nayara e seus 2 colegas da escola, então 2 meninos. Eles decidiram que eles iriam ao apartamento da Eloá e lá eles iriam passar a tarde, até aproximadamente ali umas 4h30, 5 horas, fazendo o trabalho. Lembrando que o irmão da Eloá também ficava com ela em casa, então ele estaria lá junto com eles também, fazendo esses trabalhos. Não junto, né, fazendo trabalho, mas estaria em casa, estaria no apartamento. Mas nesse dia, que foi dia 13 de outubro de 2008, o Lindenberg já tinha planejado tudo o que ele queria fazer. Ele entrou em contato com o irmão da Eloá e convidou ele para sair dar uma volta. Nessa volta que ele deu, ele levou o irmão da Eloá até uma represa que ficava assim. Para ir de carro, era até próximo, era ali minutos, mas a pé era uma caminhada de 40 minutos, então era relativamente longe. Então, no raciocínio da Lindenberg, a Eloá estaria sozinha no apartamento porque o seu irmão havia saído. Então ele levou o irmão da Eloá até essa represa. Chegando lá, ele falou que havia esquecido alguns objetos que precisava voltar e deixou ele lá, falando que logo ele voltava, que ele só ia buscar e já estaria ali novamente. Mas, obviamente, ele não retornou. Ele foi até o condomínio que a Eloá morava, não teve dificuldades para entrar, afinal de contas, ele era conhecido ali na região, no bairro, todo mundo sabia que ele tinha ali esse vai e volta com a Eloá. Quando ele chegou no apartamento, infelizmente a porta estava destrancada. Então, simplesmente ele conseguiu entrar com muita facilidade lá. Só que quando ele entrou, ele se deparou com a Eloá, a sua amiga Nayara, sua melhor amiga, e esses 2 meninos. Ele imediatamente ficou furioso e começou a xingar, a falar que ele estava ali simplesmente para terminar com a vida da Eloá e a dele, porque ele dizia que ele ia terminar com a dele também. Mas como estavam todos lá, agora ele simplesmente iria fazer um cárcere privado, um sequestro. Então ele trancou a porta e mostrou que ele estava com um porte de arma de fogo. Diante daquela situação que ele viu a Eloá, a Nayara e os 2 meninos, automaticamente ele pensou ali bobagem, né? Pensou que eles estavam ali por outros motivos.
Então ele visualizou que um dos meninos era namorado da Nayara e o outro menino ele não conhecia. Então, por ciúmes, ele foi lá e deu uma coronhada com a sua arma nesse menino, que machucou, obviamente, né? Então ali, os 4 adolescentes já ficaram com medo porque perceberam que, de fato, ele estava muito violento. Isso era aproximadamente 12h30, quando ele chegou no apartamento da Eloá. No decorrer da tarde, este menino que levou a coronhada, ele deveria voltar para casa. Segundo ele, o seu pai era rígido, então ele havia combinado que às 5 horas ele tinha que estar em casa, e quando ele não chegou, o pai foi até o apartamento da Eloá, porque ele sabia onde o seu filho estava. Chegando lá, ele bateu na porta e houve um silêncio absoluto, ninguém falou nada, isso já era mais de 5 horas da tarde, e ele começou a ameaçar que ele iria roubar aquela porta. Quando ele falou isso, o Lindenberg decidiu falar. E daí ele colocou ali que ele estava armado, que ele iria manter eles ali fechados, ou seja, em cárcere privado, e que se alguém arrombasse a porta, ele simplesmente tiraria a vida de todos eles. O pai deste jovem, preocupado com ele, com todos eles, né, com aquela situação de violência, automaticamente ligou para a polícia. Então, a polícia recebeu o chamado, né, e mandou ali um policial até lá. Este policial tentou contato com os jovens lá dentro e eles responderam, né, que eles estavam ali sob ameaça, e o Lindenberg também falando que ele não soltaria aqueles jovens e até mesmo ameaçou atirar nesse policial. Então esse policial, percebendo que o Lindenberg estava batendo nas meninas lá dentro, decidiu que aquela situação ela era muito maior do que ele sozinho poderia resolver. Então ele entrou também em contato novamente com a delegacia, pedindo reforços, pedindo ajuda. Então os policiais tentaram negociar, ele simplesmente falou que ele não ia soltar os meninos, perguntou para eles se eles gostariam de sair, e eles ali no intuito de tentar ajudar as meninas, eles falaram que não iriam sair. Então o Lindenberg falou que então eles iriam ficar lá com as meninas, presos até o momento que ele decidisse. Mas no passar da noite, esses meninos, principalmente aquele que levou a coronhada, começou a passar mal, e ele chegou até mesmo a desmaiar. Para o Lindenberg, na verdade, tanto fazia aquele menino estar lá ou não, porque era alguém a mais para ele cuidar. Como esse menino não estava bem, então ele sai do apartamento. Então fica a Eloá, a Nayara e esse outro adolescente que ainda está lá dentro com elas, mais um menino. E a polícia continua a negociação. Quando foi 11 horas da noite, mais ou menos, o outro menino também começou a passar mal com toda aquela situação. Novamente, as meninas pediram para ele liberar o menino, e ele liberou. No mesmo dia, no dia 13 de outubro de 2008, ele liberou os 2 meninos e permaneceu somente com a Eloá e a Nayara. E nessa noite, com o intuito de poder cuidar delas, para que elas também não tentassem revidar ou falar alguma coisa, ele colocou elas para dormir em uma cama de casal. Ele amarrou elas com uma camiseta ali nas mãos e também amarrou seus pés e fez elas deitarem juntas. Em depoimentos, a Nayara fala que ele não dormiu em momento algum, que ele dava assim uns cochilos, mas logo ele já acordava assustado, ia ver como estava a situação e tal. Então, como esses repórteres começaram a chegar ao prédio de Santo André muito rápido, câmeras começavam a apontar para a janela do apartamento. Microfones captavam relatos de vizinhos e equipes de jornalismo tentavam registrar cada detalhe. A presença da mídia rapidamente transformou a situação em um espetáculo público. Mas o que mais chamava atenção em toda essa cobertura midiática é que o foco foi o Lindenberg. Não foi a vítima, as duas que estavam lá, a Eloá e a Nayara. E sim, essa mídia começou a falar sobre o Lindenberg. Por quê? Até então, ele era um jovem considerado trabalhador, ele tinha 2 empregos, ele trabalhava como motoboy, mais um outro emprego ali fazendo bicos. Ele não tinha registros anteriores de ser um menino violento, então eles começaram a falar, nossa, o que levou este jovem tão bondoso, tão querido, a cometer este crime neste momento? E a Eloá foi esquecida. Ninguém lembrou de perguntar quem era Eloá. Quem era aquela jovem que estava passando por toda essa agressão? Quem era essa menina com tantos sonhos, com tanto futuro ainda para ser realizado,
que estava ali sendo oprimida por um menino que não sabia o que queria da vida. Assim, toda a cobertura midiática esqueceu a vítima, a Eloá. Segundo relatos da Nayara, ele ameaçava constantemente a Eloá, dizendo que ele iria primeiro tirar a vida da Nayara para que ela sofresse e depois tiraria a vida da Eloá. Então, de fato, ele queria causar sofrimento naquelas meninas. A Eloá, desesperada, querendo ajudar a menina, começou a pedir para que o Lindenberg soltasse a amiga, Nayara. Às 22 horas e 50 minutos do dia 14 de outubro de 2008, ele libera a Nayara para que ela fosse embora. E ele permanece com a Eloá. Então a Nayara sai desse cativeiro, ela vai ser atendida ali pelos médicos que já estavam de plantão e também ela passa todo um relato do que está acontecendo lá dentro. Então ela conta que o Lindenberg tem momentos que ele está mais calmo, que ele conversava com elas, tentava trocar uma ideia do que ele poderia fazer. Em outros momentos ele era extremamente violento. Ele dava tapa, ele puxava os cabelos, ele dava chutes na Eloá. Então ele batia muito nela, como se fosse assim, uma maneira de pertencimento. Dava a entender que o Lindenberg ele tinha total controle da situação. O que ele queria que fosse feito, eles faziam. Se ele queria liberar uma das pessoas que estava lá dentro do cativeiro, ele liberava. Então ficou muito assim a polícia tentando fazer o que ele queria para ser uma situação pacífica, para então que ele liberasse a Eloá. 15 de outubro, em meio a várias negociações, a polícia conseguiu fazer um acordo com o Lindenberg de que ele liberaria a Eloá e depois sairia do apartamento para que finalizasse então o sequestro. Isso já estava tudo combinado e bastava simplesmente o Lindenberg dar o primeiro passo, liberar a Eloá. Mas nesse meio tempo, a mídia estava cobrindo 24 horas tudo o que estava acontecendo ali. Uma emissora de TV conseguiu o telefone do apartamento onde estava o Lindenberg com a Eloá, ou seja, do apartamento dos pais da Eloá. Uma apresentadora de TV entrou ao vivo nesse telefonema com o Lindenberg e a Eloá. E ela tentou fazer com que eles fazer um acordo com ele para que ele liberasse a Eloá. Então, sem instrução nenhuma, sem entrar em contato com a polícia, sem saber fazer negociações com os sequestradores em caso de violência, essa apresentadora de TV tentou fazer com que ele liberasse a Eloá. Isso deu assim, uma mudança automática no raciocínio do Lindenberg. O que aconteceu? Como toda pessoa agressiva, o ego dele aumentou. Então ele chegou à conclusão de que ele era importante, de que ele era notícia internacional, de que ele era o foco daquele sequestro. Então, automaticamente, ele desistiu do acordo que ele tinha feito com a polícia. Essa emissora de TV e essa apresentadora foram julgados depois, eles passaram por um processo aberto pelo Ministério Público sobre o porquê que eles fizeram isso e o quanto essa ação midiática, toda essa busca por audiência prejudicou o caso da Eloá. Mas o Ministério Público então abriu o processo contra a emissora e posteriormente considerou-se que culturalmente era o que acontecia naquele momento no Brasil. Era normal a mídia mostrar tudo o que acontecia. Então isso já foi no dia 15 de outubro. Lembrando que o sequestro começou no dia 13 de outubro. Já faziam 2 dias que ele estava ali com a Eloá. A Nayara, amiga da Eloá, havia então saído do apartamento porque ele tinha liberado. Só que em meio ali a conversas, o Lindenberg falou o seguinte, que ele queria que a Nayara voltasse até a porta do apartamento para que ele entregasse a Eloá. A ideia é que ela ia permanecer no telefone com o Lindenberg, conversando com ele, iria se aproximar da porta do apartamento da Eloá e eles 3 sairiam juntos. Então, sem apoio da polícia, sem eles estarem próximos, a Nayara foi se aproximando do apartamento, conversando com o Lindenberg, ele falando para ela cada vez chegar mais perto, até o ponto que a Nayara viu que ele estava apontando a arma para a cabeça da Eloá
e obrigou ela a voltar para o apartamento, senão ele tiraria a vida da Eloá. Então a Nayara volta para o apartamento, sendo que já era uma vítima, né, dessa agressão que tinha sido liberada. Então agora novamente o Lindenberg se encontra no poder. Então ele se mostra como o cara que define quem entra e quem sai novamente. Nesse momento já não tinha mais alimentos dentro da casa, então ele começou a exigir que fosse entregue marmitas. Existem várias filmagens, imagens da Eloá na janela do apartamento, jogando potes para os policiais, estes colocando ali uma marmita para eles e ela puxando novamente essas marmitas. E ela demonstra uma afeição totalmente abatida, triste, emocionada. Ela viu a mãe dela, pediu para a mãe dela ficar calma. No dia 17 de outubro, praticamente 100 horas depois do sequestro, a polícia fez a última tentativa de conseguir fazer com que o Lindenberg se entregasse. Então, com as marmitas foi mandado ali um acordo, que ele entregaria as meninas, mas que a sua vida seria preservada, ele seria ali julgado diferente, né? Ele seria protegido da população, que já estava ali revoltado e tal. Mas o Lindenberg falou que ele não tinha interesse naquele acordo. Que, na verdade, dali ele só sairia com ela após tirar a vida dela e a dele também. Com isso, a polícia chegou à conclusão de que ele jamais se entregaria. Diante disso, eles começaram, então, a analisar a situação e tentar invadir o apartamento. Só que tudo passava 24 horas na mídia. Tudo estava sendo transmitido e o Lindenberg assistia tudo. Então ele sabia o posicionamento da polícia, ele sabia que eles iriam tentar arrombar o apartamento. A decisão dele foi pegar uma mesa, né, da casa ali e colocar na porta. E essa mesa faria toda a diferença. Porque então a polícia sobe, o grupo tático sobe, é autorizado que o sniper que está em um apartamento em frente ali atire no Lindenberg, mas ele diz que ele não tem visibilidade, então a polícia decide explodir a porta para adentrar no apartamento. A porta travou ali nessa mesa e foram questão de segundos, assim 10, 12 segundos, entre eles explodirem a porta e por causa da mesa conseguir adentrar e conseguir neutralizar o Lindenberg. Mas, infelizmente, esses segundos foram suficientes para ele disparar a sua arma de fogo, acertando a cabeça da Eloá e também a sua virilha e também o rosto da Nayara. Esse ferimento na Nayara, ele foi assim superficial, ele machucou ali seu braço, né, com os estilhaços, acertou ali a parte dos seus dentes, do seu nariz, mas assim não foi algo assim tão grave. Ela ainda conseguiu sair caminhando dali de dentro. Já a Eloá, de imediato eles perceberam que a situação dela era grave. Pegam ela no colo, os policiais, e descem com ela deste apartamento, encontrando ali já os médicos de prontidão para atendê-la. Ela é levada para o hospital, juntamente com a Nayara, e o Lindenberg sai preso, já detido ali pela polícia, para ser levado para a prisão. A mãe da Nayara, né, que todo esse tempo estava preocupada com ela, com toda aquela situação, assim como o seu pai, foram então até o hospital. E a mídia ali em cima, dando toda a cobertura que estava acontecendo, tudo ao vivo, você podia mudar de canal que estava passando a mesma coisa, toda aquela situação, começou a divulgar que a Eloá havia falecido. Mas a mãe da Eloá, ela não sabia. Ela começou a falar que a sua filha estava bem, que a sua filha estava viva e que ela queria o bem do Lindenberg, porque até então ela não sabia de fato o que tinha acontecido. Então a família vai até o hospital. Chegando lá, eles recebem a notícia de que a situação da Eloá é muito grave e que ela precisava de uma cirurgia emergencial. Ela passa essa noite do dia 17 de outubro fazendo essa cirurgia, mas infelizmente de manhã foi constatado que ela havia morte cerebral. E a família da Eloá, com toda aquela tragédia, ainda teve assim uma percepção pelo outro. Eles decidiram que era o momento então de fazer a doação dos órgãos da Eloá. O velório da Eloá foi de extrema tristeza. O Brasil como um todo estava acompanhando aquela situação.
e achava, inclusive, que seria uma situação resolvida da melhor maneira possível. Então foi um choque para todo mundo como aquele sequestro acabou. Milhares de pessoas foram ao velório e ao enterro dela. A Eloá Cristina Pimentel, ela tinha apenas 15 anos e ela foi mantida em cárcere privado por mais de 100 horas no apartamento que ela morava, dos seus pais, em um conjunto habitacional em Santo André, no APC Paulista. Então, o Lindenberg foi levado para a prisão e ali ele permaneceu para ter o seu julgamento. O julgamento foi por júri popular e aconteceu no ano de 2012. As testemunhas foram novamente chamadas, A Nayara, que perdeu a sua melhor amiga, Eloá, e os 2 meninos que estavam no apartamento. Além de todos os outros, Os pais dela, os pais dos seus colegas, os seus colegas da escola, enfim, foi uma infinidade de testemunhas. O julgamento que aconteceu ali em fevereiro de 2012 terminou com a leitura da sentença no dia 17, ou seja, 5 dias depois. A pena total foi de 98 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado. Embora na prática, obviamente, isso é diferente. Por quê? Porque no Brasil existe um tempo máximo que a pessoa permanece na prisão, que são 36 anos. Então, em 2013, os advogados do Lindenberg já conseguiram a redução da pena de 98 anos para 39 anos. E no final de 2021, ele conseguiu obter a progressão ao regime semiaberto. Esse regime semiaberto foi revogado alguns meses depois, principalmente porque houve assim, uma ação imediata das pessoas alegando que era injusto, mas em 2022 ele conseguiu novamente o direito ao regime semiaberto. Para a família da Eloá, é muito triste toda essa situação. Eles tentam hoje em dia não dar mais entrevistas, não falar mais sobre o caso, até porque a mídia influenciou muito em todo o resultado que aconteceu com a Eloá. A Nayara, ela não deu mais entrevistas. O jornalismo hoje, ele deve proteger e humanizar a vítima. O público merece informações responsáveis e também a operação policial, principalmente essas que são mais delicadas, elas não devem ser influenciadas por cliques ou audiências. A família da Eloá tentou processar o Estado por tudo o que aconteceu, mas eles acabaram perdendo a causa porque foi evidenciado que eles fizeram tudo o que era possível. E também a Nayara, após muitos anos, ela recebeu uma indenização de 150 mil pela polícia ter feito ela retornar ao cativeiro ao qual ela já tinha saído. Então colocaram a vida dela em risco novamente. Por fim, tenho a dizer que a Eloá, ela era uma adolescente cheia de vida, sonhos e planos. Muito além de tudo que a mídia colocou ou do crime que a vitimou. Ela tinha família, amigos, uma trajetória que foi interrompida de uma maneira muito trágica. Ela era apenas uma menina. Tinha muito ainda para viver e para conhecer. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, de deixar o like aqui no canal, que me ajuda muito. Novamente, agradeço aos novos inscritos que chegaram aqui. Espero trazer mais e mais conteúdos e nos vemos no próximo episódio.